Gente, todos nós sabemos que o livro dos Salmos são orações, clamores, louvores. Então, há nos Salmos oração de celebração, há nos Salmos oração de lamento, há nos Salmos oração de angústia, louvor de alegria. E cada um de nós que lemos a palavra de Deus e nos aprofundamos, cada um de nós temos um salmo especial que tem a ver com um momento da nossa vida, um salmo que virou o nosso salmo preferido, porque naquele momento em que a gente passou, aquele salmo fez todo sentido para a gente. Então eu converso com alguns irmãos e alguns têm seus salmos, sabe, de cabeceira, seu salmo preferido. Só que tem um salmo que é o salmo de todos nós, que todos nós conhecemos. Alguém arrisca qual é? Salmo 23. Por quê? Porque o Salmo 23 não é o salmo de um momento da nossa vida. O Salmo 23, ele é o salmo da nossa jornada. Ele é o salmo que fala de toda a nossa jornada. Queria ler com você, então, nessa noite, Salmo de número 23. Vamos lá? Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Amém? Vamos orar? Pai, tua palavra está aberta diante de nós e nós inclinamos os nossos corações diante de ti nessa hora pedindo, Senhor, que tu fale conosco. Pai, queremos ouvir tua voz. Quando a tua voz é ouvida, tu estremece os montes, Senhor. Quando tua voz é ouvida, Senhor, tu estremece a terra. Pai, em nome de Jesus, quebra todo o silêncio que há entre os céus e a terra nesse lugar. Fala conosco, que teu Espírito passeie entre nós, que a tua mão seja estendida para curar, para libertar, para salvar, que algo extraordinário aconteça neste lugar, a partir do suar da tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa incendiar nossa alma, o nosso coração, que o morto ressuscite, que o enfermo seja curado, que o oprimido seja liberto. Senhor, em nome de Jesus, por onde o Senhor passa, coisas incríveis acontecem. E nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar, e nós cremos que não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha piedade, misericórdia, que o Senhor possa, Senhor, perdoar os nossos pecados, e que a tua voz, Senhor, possa falar de forma profunda ao nosso coração e trazer avivamento para cada um de nós. Pedimos assim, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Amém? Como eu disse, então, o Salmo 23 é o salmo da nossa jornada. O salmista começa dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e aí ele começa dizendo dos momentos da nossa vida. Ele diz, ele é aquele que me leva a pastos verdejantes, ele é aquele que me faz repousar em pastos verdejantes, aqueles momentos da nossa vida de fartura, de prosperidade, o Senhor nos abençoando. Ele é aquele que nos leva a águas de descanso, refrigera a nossa alma, aqueles momentos de paz, de tranquilidade, em que o Senhor traz refrigério, sabe, na jornada. E aí ele vai falando dos cenários da nossa vida. Até que no verso 4 ele diz, e há momentos que nós enfrentamos vale de sombra da morte. E aí ele diz, e quando nós enfrentamos quando eu enfrento o vale de sombra da morte, eu não temo mal algum. Davi aqui, irmãos, não está falando que ele não tem medo. Davi aqui não está falando que os vales de sombra da morte não trazem medo. Davi aqui não está dizendo que nós não enfrentamos medo na nossa caminhada. De que
sabe, muitas das vezes nós não somos assaltados por incertezas, por insegurança, por medo, sem saber o que vai ser amanhã, sem saber o que vai acontecer agora. Porque estava indo tudo bem no casamento e de repente o dia mau chegou. Estava indo tudo bem na vida financeira, de repente o dia mau chegou. Estava indo tudo bem na minha saúde, de repente fui fazer um exame e veio um diagnóstico que eu não esperava. Davi não está falando que ter fé não é ter medo. Porque a ausência de medo não é coragem, a ausência de medo é imprudência. A ausência de medo é o que a gente tinha na adolescência, quando a gente ficava pulando de um muro para o outro, de uma árvore para outra, e achava que aquilo lá era coragem. Não, aquilo lá era imprudência. Aquilo lá era não ter noção das coisas. Coragem não é ausência de medo, fé não é ausência de medo, fé é enfrentamento do medo. Fé é olhar para o vale de sombra da morte, aquilo, sabe, impactar o seu coração e você dizer, ainda assim não temerei. Então, nessa noite eu queria compartilhar um pouco sobre isso, a fé que vence o medo. Porque muitos de nós enfrentamos medos. Eu estava estudando esse texto e eu só quis compartilhar por causa de uma lembrança que veio no meu coração, quando nós... O Lucas, meu filho, ele, todo ano o Lucas ficava internado, época de dezembro era sempre complicado. O Lucas foi internado na UTI entre a vida e a morte, com 1 ano de idade, com 2, com 3. Com 4 anos de idade, nós passamos um problema financeiro e perdemos o plano de saúde do Lucas. A Deise estava grávida, e o Lucas ficou internado na emergência do Lourenço Jorge. Eu tendo que trabalhar, Deise grávida, irmão, um cenário terrível. Toda hora entrava uma criança lá entre a vida e a morte, e o Lucas precisando de oxigênio. E um dia que foi um dia muito delicado, e a Deise viu lá uma criança entre a vida e a morte, ela começou, eu cheguei lá para a visita, ela estava chorando, eu falei, Deise, vai para casa, eu fico com o Lucas hoje. E foi providencial, irmãos, porque a Deise foi para casa, era um carnaval, teve uma tempestade no Rio de Janeiro, e... faltou luz no Lourenço Jorge, e o Lucas precisava do oxigênio e faltou luz. Eu tenho gravação disso, começou a sair faísca nos fios, e uma correria, gente tirando gente para lá e para cá na maca e tal, a água começou a subir, e gente filmando, eu filmei também, e eu com o Lucas no colo pensando, fico, e meu filho pode ser acometido por uma bactéria, e, sabe, via falecer, ele precisa do oxigênio, ele não tem, saio com ele debaixo de um temporal, sem saber como é que está acontecendo lá fora. Meu irmão, eu fui tomado por um medo, por um temor. Eu ajoelhei no Lourenço Jorge, com água pelo joelho, com o Lucas no colo, falando, Senhor, não deixa eu perder meu filho, não deixa eu perder meu filho. E a sensação de que eu ia perder o Lucas. E eu comecei naquele momento só a falar. Me veio muito medo, mas muito medo. Mas em determinado momento eu comecei a falar, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E aquilo foi me tomando, e eu comecei a adorar a Deus, a louvar a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Daqui a pouco uma médica veio, e eu falei, eu vou embora, fico com ele. Não, fica com ele, pai, porque senão você vai ter que assinar um termo de responsabilidade e tal. E aquela médica veio como um anjo de Deus, cuidou, ficou com o Lucas o tempo inteiro ali, com o Lucas no colo dela. Meu irmão, primeiro filho, não sabia o que fazer, não sabia de nada, sabe? Então, nós somos muitas vezes surpreendidos por situações, a Bíblia fala disso, o apóstolo Paulo fala disso, que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir o dia mau, porque o dia mau não diz quando chega, a tempestade não diz quando ela chega, e muitas das vezes quando chega, nos pega de surpresa, é disso que Davi está dizendo, a jornada estava indo boa, de repente a gente se vê no vale de sombra da morte, a gente se vê com medo, atemorizado. Mas esse salmo vai falar de 3 coisas que tem a ver com a nossa fé e que nos faz vencer o medo. E talvez nessa noite eu esteja falando para pessoas que estão com medo. Medo do que vai ser, medo do que vai acontecer. Hoje à tarde, Deise estava atendendo uma mulher, e a mulher disse para ela, Deise, você sabe, eu tenho um filho especial com autismo, e estava tudo muito bem, e de repente... Meu esposo chegou do trabalho em casa, de repente, olhou para mim e disse, estou indo embora.
e ele era o provedor, ele simplesmente virou as costas e foi embora. E eu fiquei, meu filho, sem provisão, sem ter, e agora eu estou procurando trabalho, estou procurando emprego, ligo, ele não atende, e simplesmente foi embora. E da noite para o dia, meu mundo virou de cabeça para baixo. E a Deise lá aconselhando ela, orando com ela, e ela chorando muito. Imagina, irmãos, sabe? Do nada a coisa está indo bem, de repente o dia mal bate na nossa porta, a gente não sabe o que fazer. Davi diz 3 coisas. Davi diz primeiro que a fé tem a ver com o nosso conhecimento de Deus. A fé que vence o medo não é uma fé cega. A fé que vence o medo não é um desejo forte. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Fé não nasce na nossa carência. Fé é fruto da nossa consciência. Fé não é eu ter uma necessidade de dizer eu acredito que vai dar certo. Não. Fé não tem a ver com... Fé não é otimismo. Otimismo não é um defeito, tá, irmão? Mas fé e otimismo não é a mesma coisa, tá? Por falar em otimismo, eu vi uma história essa semana, compartilhei até, semana retrasada, não sei, compartilhei até com o pastor Jaime, que eu achei muito interessante sobre otimismo, né? Que um homem de 80 anos perdeu sua esposa faleceu, uma semana depois ele chegou para o padre e falou para o padre preparar lá uma data que ele ia casar de novo. Em uma semana. E o padre disse para ele, rapaz, mas uma semana que sua esposa faleceu e você já vai casar de novo? E ele falou, padre, a minha idade não dá para esperar muito tempo, não. Aí o padre falou, tá bom, me apresenta a noiva. Ele apresentou uma menina de 22 anos. Aí o padre falou para ele, cara, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que a gente vê que não vai dar certo. É matemática, é física. Você tem 80, ela tem 22. Daqui a 10 anos, você está com 90, ela está com 32. Sabe? A conta não fecha. E outra coisa, não sei se você já ouviu falar, mas sexo mata. Aí ele falou, padre, fica tranquilo, se ela morrer, eu caso de novo. Isso é otimismo. Não tem nada a ver com fé, isso é otimismo. Então, fé não tem nada a ver com otimismo. Fé não é eu tenho uma necessidade e eu acredito que vai dar certo. Não. Fé é eu conheço Deus Todo-Poderoso, por isso eu tenho convicção de que impossível agora não é mais impossível, porque tudo pode acontecer a partir do Deus que eu conheço. Por isso que a Bíblia diz, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, fé, o testemunho da fé é acreditar, mas o fundamento da fé é conhecimento. Então, Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Davi está dizendo, eu tenho fé porque eu conheço o Senhor. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei, como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Sabe? Eu não creio sem saber. Eu sei quem é. Eu o conheço. Eu acho lindo. Pode botar para a gente 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. 2 Crônicas 21. O texto aqui qual é? Vem um exército enorme contra o rei Josafá e, do nada, o rei Josafá recebe a notícia de que esse exército enorme está vindo e ele não tem, o exército dele é pequeno, ele não tem como lutar contra essa grande multidão. Eu acho esse texto lindo, irmãos. Pode pôr a partir do verso, só para a gente ganhar tempo? Vamos ler a partir do verso 1 mesmo. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Verso 2. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, e outros do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Verso 3. Então Josafá teve medo. Olha aí. Josafá teve medo. Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Irmão, o problema não é ter medo, o problema é o medo de parar.
O problema é o medo, sabe, fazer com que você retroceda e não avance. Esse aqui é o segredo. A Bíblia diz que Josafá teve medo. E quando ele sentiu que teve medo, ele disse, vou buscar o Senhor. Josafá estava em casa, recebeu uma notícia, uma péssima notícia de algo muito grande que agora ele teria que enfrentar. Josafá não foi para o quarto escuro, Josafá não se trancou, não foi para debaixo da cama, não ficou debaixo da coberta. Josafá disse, vou para a igreja, eu vou buscar o Senhor. Se eu estou em guerra, então eu vou para a guerra. Olha que texto maravilhoso. E proclamou um jejum em todo o Judá, verso 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Verso 5. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. 6. E disse, olha a oração de Josafá. Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está força e poder, e não há quem possa te resistir. Verso 7. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Verso 8. Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti, na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. 10. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. 11. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da propriedade que nos deste em herança. Olha o que diz o verso 12. Ó nosso Deus, depois dele declarar quem Deus é, depois dele falar dos atributos, eu sei quem o Senhor é, eu sei do seu poder, eu não estou falando para um Deus que eu não conheço. Depois dele falar de quem Deus é, ele diz, ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Nós não sabemos o que fazer, nós não temos força, mas nós te conhecemos. Nós sabemos quem o Senhor é. A Bíblia diz que depois dessa oração, Deus desceu na congregação e disse a esse povo, essa guerra não é de vocês, nessa guerra vocês não terão que pelejar, porque essa guerra é minha. Aleluia. Então a primeira coisa é, fé que vence o medo não é a fé cega, é a fé que conhece a Deus. E não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento só do ensino, só do estudo, só da leitura. Irmão, a gente tem falado aqui, você precisa se matricular, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa... Mas entenda o seguinte, não é conhecer para a gente ficar, desculpa a expressão, arrotando quem conhece mais, quem sabe mais. Não é conhecer para ficar discutindo na internet. Meu irmão, o ensinamento bíblico é para a gente conhecer ao Senhor. É para a gente ter intimidade com o Senhor, aprofundar na relação com o Senhor. Porque a fé verdadeira não vem, sabe, de leitura somente. Fé verdadeira vem de experiência e vida com Deus. Por isso que Davi disse, o Senhor é meu, Ele é o meu pastor. Por isso que Josafá disse, ó Senhor nosso Deus. Por isso que Jesus disse, naquele dia muitos dirão, em teu nome expulsei demônio, em teu nome curei enfermo, em teu nome, sabe, preguei. E Jesus vai falar o quê? Afastava de mim porque eu não te conheço.
Jesus conhece todo mundo, sim ou não? Jesus está falando ali de o quê? Relacionamento, intimidade. Nós nunca tivemos intimidade. Então, a fé que vence o medo é uma fé pautada no conhecimento e na intimidade com Deus. E é simples, meu irmão. Você percebe quando você vê tempestade caindo sobre casa que está na rocha, sobre casa que está na areia. Tem gente que não suporta a ventania. Tem gente que no meio da ventania está de pé, adorando, louvando, na igreja, mão levantada, Senhor, eu te amo, Tu és o meu Deus, não largo o Senhor por nada. Por quê? Conhecimento, vida com Deus. Segunda coisa, Davi diz, eu sei que o Senhor é o meu pastor. E segundo, eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele é presente, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Os momentos bons que Davi passou, quando Davi orava e Deus fazia, quando Davi pedia e Deus atendia, esses momentos não fizeram de Davi dependente de milagre. Não fizeram de Davi filho mimado. Fizeram de Davi um homem que conhecia seu Senhor. Então, o momento de relação com Deus, dos milagres, da bênção, da prosperidade, sabe, Deus atendendo oração, não é para, sabe, nos infantilizar e no primeiro vento a gente falou, Deus faz alguma coisa, eu vou embora. Não, nesses momentos Deus está nos dando a conhecer do seu amor, para que no dia do vale de sombra da morte eu possa dizer, não preciso ter medo, porque eu conheço o amor dele, e eu sei que ele não me desampara nos momentos difíceis, eu sei que ele está comigo. Davi não estava passando um momento bom, mas a sua fé, a sua convicção em Deus era fortalecida. Então Davi estava dizendo, está tudo bem, está tudo tranquilo, porque eu sei que o Senhor está comigo. A presença de Deus faz toda a diferença. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O nosso problema não é a presença de Satanás, o nosso problema é a ausência de Deus. Porque se Deus está presente, não tem tranca-rua, pombagira, capeta, diabo. Se Deus está presente, aonde a luz de Deus está, não há trevas. Isaías 41, verso 10. Bota aí para a gente, Isaías 41, verso 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Olha o que Deus fala. Ele fala quem Ele é. Eu sou o teu Deus. E Ele diz, eu estou com você. Você me conhece, sabe que eu não vou te abandonar nesse momento. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Então, olha o que Deus está dizendo. Você me conhece e você desfruta da minha presença, então não tenha medo. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não nos garantiu que a caminhada seria um mar de rosas. Deus não nos garantiu que, os diagnósticos seriam sempre maravilhosos. Deus não nos garantiu que todos nós seríamos ricos e desfrutaríamos de uma vida milionária. O que Deus nos garantiu é, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Você não estará sozinho. O que Davi está dizendo é, os cenários da vida mudam, mas o que nos traz paz e segurança é saber que o Senhor permanece o mesmo. Por isso que Davi foi diante de um exército enorme, diante do rei Saul, foi diante de Golias e disse, ninguém vai lutar contra ele, eu luto. E todo mundo rindo de Davi, rapaz, nós somos guerreiros, homens fortes, sabe, maduros, a gente está com medo dele, você não está com medo? Será que Davi não estava com medo? Será que era só olhar? Não, irmão, Davi estava com medo. Quando falaram para Davi, mas você vai lutar contra ele como? Davi diz, rei, presta atenção. Eu cuidava das ovelhas do meu pai, vinha um leão, pegava uma ovelha minha e saía correndo com a ovelha. Eu olhava para aquilo e falava, Senhor, vai ficar assim?
vou lá, vou rolar com o leão até trazer a ovelha de volta. E eu rolava com o leão e Deus entregava o leão nas minhas mãos. Outro dia foi um urso. Fui lá, rolei no braço com o urso e trouxe a ovelha de volta. Um dia é leão, outro dia é urso e hoje é o gigante. Davi estava dizendo, os cenários da vida mudam. Hoje é o dia de enfrentar leão, amanhã é dia de enfrentar urso. Chegou o dia de enfrentar gigante. E eu não tenho medo, porque os cenários mudam, mas o Senhor que entregou o leão, entregou o urso, agora entregará o gigante na minha mão. Aleluia! Porque os cenários mudam, mas o Senhor permanece o mesmo. Você não tem escudo, você não tem espada, você não tem armadura. Davi disse, não preciso, porque eu vou lutar contra esse incircunciso em nome do Deus de Israel, a quem ele tem afrontado. Não sou eu, não é a minha competência, não é a minha habilidade, não é o meu escudo, não é o meu recurso. É o nome do Senhor a quem eu sirvo, é a intimidade que eu tenho com Deus. Meu irmão, é isso que faz diferença. Sabe, o que não te desestabiliza, o que não te paralisa é saber quem Deus é e saber que Ele está contigo. Hoje o dia nasceu para você, sol raiando, tudo maravilhoso, dia lindo, Deus está contigo. O dia hoje apareceu para você nublado, tem alguma coisa, sabe, uma nuvem escura, alguma coisa está acontecendo, Ele está contigo. Pastor, mas eu não sinto a presença dEle, não tem nada a ver com sentir, tem a ver com convicção. Davi não disse, eu não tenho medo no vale da sombra da morte, porque eu sinto que Ele está comigo. Davi disse, eu não tenho medo no vale da sombra da morte, porque eu sei que Ele está comigo. Independente se eu senti um arrepio, independente se eu chorei emocionado, independente do que eu senti, eu sei. Não é sentimento, não é emoção, é convicção. Porque não está baseado na circunstância, está baseado na palavra que Ele empenhou. Ele disse que estaria todos os dias. Então eu sei que independente de como o dia se apresentou, Ele está comigo. E terceiro, irmãos, Davi tinha conhecimento de Deus, Davi tinha intimidade com Deus, Davi sabia que Deus estava com ele. E por fim, Davi descansava na bondade e na misericórdia de Deus. Davi disse, certamente, eu posso estar enfrentando o vale de sombra da morte, mas certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Todos os dias, bondade e misericórdia. Meu irmão, é você, sabe, flutuar no ambiente da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. É você estar hoje passando um momento difícil na sua vida, você avaliar a situação e falar, eu tive culpa nisso também. É você avaliar a situação e dizer, eu falhei. Eu deveria ter ouvido a Deus, não ouvi. Eu deveria ter feito assim, não fiz. Alguém me deu um conselho, era a direção de Deus, eu não atendi. Eu falhei, eu tenho culpa nisso. Então, se eu tenho culpa nisso, pode ser que eu esteja passando isso, porque Deus está me castigando. Aí Davi vem e diz o seguinte, não, meu irmão, não tem castigo, tem misericórdia. Castigo é você receber o que merece, misericórdia é você não receber o que merece. Davi diz, fica tranquilo, não é castigo, é cuidado. Talvez Deus está tratando alguma coisa que precisa ser tratada, talvez Deus está fazendo você avaliar algumas coisas, mas não é para te destruir. É para te tratar, é para te restaurar, é para fazer... Meu irmão, olha o que o texto lá em Isaías diz. Quando eu passar pelo fogo, chama nenhuma arderá sobre mim. Quando passares pelas águas, as águas não te afogarão. Olha que coisa maravilhosa. É um texto maravilhoso ou não é? Não, irmão. Está falando que você vai passar no fogo. Imagina a sensação de Sadraque, Mesaque e Abednego sendo empurrado para aquela fornalha, sabe? Se Deus tem poder para fazer com que a gente caia no fogo e o fogo não nos mate, por que Ele não nos livra de cair no fogo? Se Ele tem poder de fazer a gente se afundar na água e a água não nos afogar, não nos matar, por que Ele não usa esse poder para não permitir que a gente nem precise passar pela experiência de sensação de afogamento? Quem está entendendo, amém, irmão? Você está lá, não vai dar certo, sabe, sensação de morte, vale de sombra da morte, estou me afogando, eu vou morrer, já teve sensação de afogamento? E Deus está tranquilo, não vai morrer não.
Tá bom, então para que isso? Sabe para que isso, meu irmão? Porque toda vez que a gente passa pelas águas, a gente sai do outro lado diferente. Porque toda vez que a gente passa pelo fogo, a gente sai do outro lado diferente. Porque às vezes Deus permite algumas situações para a gente avaliar nossa trajetória, como está. Talvez alguns de nós, se não tivesse passando o que está passando hoje, talvez não estaria aqui. E Jesus disse, eu sou o caminho, e às vezes ele tem que provar que ele é o único caminho. E aí ele vai estreitando os caminhos, estreitando, e a gente chega numa situação que ou vai para ele ou vai para ele. Mas não é para te matar, meu irmão, é para te salvar. Não é para te destruir, é para te curar, te restaurar, fazer de você alguém melhor. Deus está usando a circunstância para tratar você, porque a circunstância, Ele tem poder sobre ela. Aleluia. Lamentações, capítulo 3, bota para a gente aí, Lamentações, capítulo 3, verso de número 21 não, vamos ler a partir do verso 18. Jeremias está vivendo um tempo de choro, de lamentação, de angústia. Olha o que ele diz, Lamentações 3,18. Então eu disse, não tenho mais força, a minha esperança no Senhor acabou. A minha esperança no Senhor acabou. 19. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, no absinto, do absinto e da amargura. Olha como é que Jeremias está amargurado, mal, acabou minha esperança no Senhor. Isso é o medo falando, irmão. Ele está vendo Jerusalém destruída, tudo arruinado, e ele está angustiado. Verso 20. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Depressão, alma abatida, mal, angustiado. Verso 21. Quero trazer à memória o que me possa dar esperança. Está ruim, está complicado, estou mal, estou angustiado. Minha vontade é não levantar dessa cama, porque se eu levantar dessa cama, eu vou ter que enfrentar a realidade, encarar como o dia mal está. Sabe, eu quero ficar trancado nesse quarto, eu queria morrer. Mas ao invés de eu me trancar no quarto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tratar minha mente. A batalha começa na mente, eu vou tratar a minha mente. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Um corpo, uma mente saudável, com um corpo ruim, a pessoa morre em paz. Corpo destruído, mente saudável, a pessoa morre em paz. Agora, corpo saudável, mente ruim, mente destruída, a pessoa vive mal. Porque a batalha começa na mente. Jeremias está olhando e está falando, está complicado. Não, peraí, calma aí, vamos tratar isso aqui. Preciso trazer à memória o que me dá esperança. Agora, o que nos dá esperança no dia mau? O que nos dá esperança no dia difícil? O que nos dá esperança diante de tudo em causa ao nosso redor, tudo destruído ao nosso redor? Jeremias vai falar 3 coisas. Verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Primeira coisa que me traz esperança: meu Deus é misericordioso. Não importa se eu falhei, se eu caí, se eu escorreguei, os meus muitos pecados não atrofiam a misericórdia de Deus. Ele continua sendo misericordioso. 23. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua... O Senhor é misericordioso. Outra coisa que me dá esperança: Ele é fiel. Ele me criou com um propósito. Ele me gerou antes de minha mãe me dar um nome. Ele me deu uma missão, um propósito. E Ele é fiel ao propósito que Ele tem na minha vida. E Ele vai cumprir, ainda que eu seja infiel. Ele permanece fiel. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar a obra que um dia Ele começou. Segunda coisa que me dá esperança: Deus é fiel. Terceira coisa, verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Verso 25. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. O que parte do Senhor para nós, parte
da sua bondade. O Senhor tem um propósito bom. O Senhor tem algo bom. Senhor, mas eu estou passando por um momento difícil. Calma, é um momento. Eu estou fazendo algo bom. O que nos anima, o que nos dá fé, é saber: Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é bom. É ter intimidade, vida com Deus, é andar com Deus, é saber que nós não estamos sozinhos, o Senhor é conosco. Meu irmão, minha irmã, não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O medo diz para você: você está sozinho. O medo diz para você: e agora, como é que vai ser? O que você vai fazer? Qual é a decisão? Como é que você pode resolver essa situação? Dá um jeito, não vai dar tempo, sabe? O medo diz: ou você faz alguma coisa, não tem jeito. O medo diz: você está sozinho nessa. Mas Deus diz para você: você nunca esteve sozinho. Nunca te deixei. Você já passou por momentos, escuta isso em nome de Jesus. Assim diz o Senhor: você já passou por um momento na sua vida que você achou que não suportaria. Você já passou por um momento, pode ficar de pé em nome de Jesus. Você já passou por um momento na sua vida que você achou que essa circunstância te destruiria. Você naquele momento me disse: Senhor, eu não vou conseguir, eu não tenho força. A semelhança de Josafá, você disse: Senhor, eu não tenho como enfrentar essa situação. Se eu passar por isso, eu não vou suportar. Você está aqui hoje. Você não tirou sua própria vida, isso não te trancou no quarto escuro, você está aqui hoje. E sabe por que você está aqui? Não é porque você estava enganado sobre você. Ah, eu achei que não tinha força, eu não sabia o quanto eu era forte. Não, você não tinha força mesmo. Você só está aqui porque você não estava sozinha. Você não estava sozinho. Você só está aqui porque a graça de Deus te sustentou. Ah, Senhor, pastor, mas naquela época eu nem tinha Deus. Você não tinha Deus, mas Deus sempre teve você. Você não andava com Deus, mas Deus estava andando contigo, te empurrando para cumprir o propósito que Ele tinha na sua vida. Meu irmão, deixa eu te falar, nenhum vale de sombra da morte será a sua morada final. Davi disse: eu passo pelo vale, mas eu vou habitar finalmente na casa do Senhor. Vale não é minha habitação é a presença de Deus. O vale da sombra da morte não é minha morada é a presença da vida. Se você está passando por um vale, fica firme, você só está passando. Se você está passando por um vale, deixa eu te falar uma coisa, vai passar. Vai passar. E não vai passar porque você tem dinheiro, não vai passar porque você tem um status social elevado, não vai passar porque você tem contatos, não vai passar porque você tem diploma, vai passar porque você tem pastor. Vai passar porque você tem Senhor. Vai passar porque você não está sozinho. E o Senhor está te guiando. E aquele que te guiou a pastos verdejantes, a água de descanso, vai passar com você no vale de sombra da morte. Não importa, meu irmão, se é fornalha de fogo ardente. O que importa é se nós estamos sozinhos lá dentro. Porque a semelhança de Sadraque, Mesaque e Abednego, se Ele está conosco, a gente vai fazer de fornalha de fogo ardente discoteca, que a gente vai ficar dançando lá dentro. E as pessoas ao nosso redor, vizinho, parente, vai olhar para a situação e vai dizer: ué, ele não está na fornalha? Não está passando um momento difícil? Ela não está passando uma dificuldade? Como é que está dançando? Como é que está cantando? Como é que eu passo na frente da porta da casa dela? O som está alto, ela está lá dentro louvando. Como é que ele continua indo todo domingo para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço, a família ao redor dele? Porque eu não estou sozinho.
E eu conheço, meu Deus. Eu sei quem tenho crido. Eu sei que Ele se levantará. Salmo 46. Aquietai-vos, aquietai-vos. Calma, tranquiliza a sua alma. Eu sou Deus. Eu serei exaltado. Eu serei exaltado, meu irmão. Deus vai glorificar o nome dEle nessa situação. Deus vai glorificar o nome dEle nessa situação. O nome do Senhor será glorificado. Feche seus olhos. Durante esse louvor, rasgue o seu coração diante de Deus. Aleluia. Achou que o vale sombra da morte pararia Davi. O que o diabo não sabe é que em Deus nós somos imparáveis. É com esse sentimento, eu queria chamar os pastores aqui na frente, com esse sentimento de não vou parar, não vou desistir, eu não vou recuar, eu não vou retroceder, sabe, eu não vou ficar no meio do caminho, eu vou avançar, isso vai passar, eu vou vencer essa situação. É com esse coração que a gente quer orar por você, orar pelo seu pedido de oração. Os pastores vão fazer um corredor aqui. Vou pedir a algum voluntário que nos ajude aqui a organizar. Você vai passar aqui pelo meio, vai passar pelo corredor, nós vamos orar e abençoar a sua vida. Amém? Aqui, ó, o pessoal do lado aqui do meio. O pessoal do lado daqui, vem por aqui, eles vão orar. O pessoal daqui vem aqui pela esquerda, eles vão orar. E a gente termina clamando ao Senhor.
medo venha nos parar, que nem vale de sombra da morte venha nos parar, que nada, Senhor, venha impedir o teu agir em nossas vidas. Senhor, não importa como o dia se apresentou para cada um de nós, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso e nós descansamos no ambiente da tua bondade, Senhor. Ah, Deus, tem coisa boa vindo por aí, tem coisa boa vindo por aí, nós profetizamos nessa noite, tem coisa boa chegando, tem notícia boa chegando, nosso telefone vai tocar, a nossa campainha vai tocar, a notícia vai chegar, o Senhor está agindo e tem coisa boa para acontecer, e nós já queremos louvar e celebrar o teu nome, porque a tua bondade nos trouxe até aqui. Nós não tiramos a nossa vida, nós não ficamos trancados no quarto escuro, porque a tua bondade nos trouxe até aqui, e a mesma bondade que nos trouxe até aqui, seguirá conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, e nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós vamos poder declarar: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e algo bom Ele está fazendo. Eu não entendo o que Ele está fazendo, mas Ele sabe os milagres que Ele está realizando. Eu não entendo hoje, mas amanhã eu irei entender. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por cada vida. Obrigado por cada coração. Obrigado por cada pessoa que saiu da sua casa. O Senhor sabe porque o Senhor os trouxe a este lugar, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor sabe porque o Senhor o trouxe a este lugar, porque o Senhor trouxe essa irmã a este lugar. Ah, Deus, em nome de Jesus, que cada um possa voltar, Senhor, com aquilo que o Senhor entregou, com aquilo que o Senhor derramou, e que nada venha roubar a boa semente que foi plantada no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, que nessa semana haja paz, que essa quarta-feira que vai nascer seja banhada de paz na nossa casa, nosso trabalho, família, no casamento, na relação com os filhos, que a paz reine, que a tua paz reine. Senhor, que essa igreja possa caminhar firme, sabendo que ela está sendo coberta de oração. Há um povo que ora, Senhor, por cada casa, cada família, cada trabalho, cada empresa. Ah, Deus, em nome de Jesus, nenhum mal chegará à nossa tenda, porque esse povo está coberto de intercessão. Deus, em nome de Jesus, que a tua graça, o teu amor e a comunhão do teu Espírito seja com todos nós. Que essa quarta seja uma quarta-feira de boas notícias. Que amanhã seja um dia de surpresas do teu amor sobre a nossa vida. Eu profetizo surpresas da tua graça sobre nós. Nessa quarta-feira nós seremos surpreendidos pelo Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. O Senhor nos surpreenderá nesse amanhecer. Eu creio nisso em nome de Jesus. E porque nós estamos aqui clamando, orando e semeando na presença de Deus, quero ouvir vocês. Como vai ser a nossa colheita? Como vai ser a nossa colheita? Eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado. Diga para ela: meu irmão, eu te abençoo, meu irmão,